pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e toda semana, ou sempre que eu conseguir aparecer, eu trago as minhas dicas, as minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar de um grande clássico da literatura inglesa. Aliás, muita gente fala desse livro, é um livro muito famoso, muito conhecido. Todo mundo que fala dele sempre tem a seguinte frase: sempre que você lê esse livro, você nunca sai igual a forma que você entrou nele. E realmente eu concordo com essas pessoas. Então hoje nós vamos falar de O Morro dos Ventos Uivantes, da escritora inglesa Emily Brontë, ou Emily Brontë, depende da forma que você deseja falar. Então hoje é o dia de nós falarmos as nossas impressões sobre esse livro impactante, na minha opinião. E também a gente vai falar sobre as edições e tudo que a gente tem. Então, bora começar essa resenha. Mais uma vez, quando a gente fala de livros que não são contemporâneos e os grandes clássicos, você conhecer um pouco do contexto histórico é muito interessante, principalmente porque isso aqui não é de agora que a gente está falando, é um livro que tem muitas questões antigas e muita coisa de sociedade mais feudal, de coisas assim que são bem antigas e não tanto, porque na verdade tem muitos desses preconceitos que acontecem até os dias atuais. A primeira coisa que a gente vê em O Morro dos Ventos Uivantes é que a narrativa, o tempo todo que você vai vendo ela é, de certa forma, uma narrativa mais melancólica, uma narrativa mais sombria mesmo. Então, tem uma certa, digamos, questão do sobrenatural aqui, mas, de uma forma geral, ele é um romance muito bem construído. A arquitetura desse romance é uma arquitetura muito bem trabalhada. Então aqui a gente vê esse narrador que está apresentando essa história para a gente. De início, a gente, assim, na verdade, a gente nem faz muita ideia quem é esse narrador. Lá para o final que você vai ter uma noção de quem é esse narrador. E você vai acompanhando essa história durante um tempo de uma família e todos os acontecimentos que vão envolvendo essas duas casas ali numa certa região da Inglaterra. Então a gente vai ver o Sr. Ernest Shea chegando à sua casa com um menino. Esse menino, ele não está bem vestido, ele é um menino considerado cigano porque ele não é assim de pele clara, ele é uma pele um pouquinho mais escura, cabelo bem escuro, mas assim, mais grosso, não bem vestido. Então, quando ele chega em casa, aí tem aquele primeiro impacto na família, porque eles não entendem o porquê que esse menino está lá, até imaginam que ele possa ser, digamos, um caso ali do patriarca da família. Então, ele já não é recebido bem, não só pela sua aparência, mas o porquê que esse menino foi chegando ali na casa. Então, a governanta, a Nelly, ela já vê que o menino naquela situação e que ela vê que ele está faminto, não está bem vestido, e naturalmente ele não é de uma classe mais conhecida. E o dono da casa é bem claro: olha, você vai alimentar ele, né? Vão vestir ele bacana aqui, para ele poder ficar aqui com a gente. E ele tenta, digamos, explicar o porquê que esse menino está nessa casa. Só que é um momento que ele está tão cansado da viagem, que é uma viagem mais exaustiva, porque esse local é um local muito isolado, onde eles moram, né? Digamos, uma fazenda bem isolada. Então, que por isso ele acaba
está cansado e não explica a família, ele acaba indo descansar e acaba não explicando a família, e eles têm que lidar com esse novo ente que entra naquela casa. Naturalmente ele não é bem recebido e não se tem muitas informações sobre quem ele é, de onde ele veio, só sabe que ele foi encontrado ali nas ruas de Liverpool e o seu ano cheio acaba levando ele para casa e ele vai ser ali criado juntamente com né, os filhos do proprietário dessa casa. Aí o que acontece? Quando esse menino chega na casa, é dado para ele o nome de Heathcliff, que é um filho também que havia nascido, mas que havia falecido. Então, como eu já havia dito, ele vai ser criado juntamente com os filhos do proprietário. E essa questão da riqueza da casa, para um menino que praticamente veio da rua, essa narrativa acaba mostrando muito isso. E como que o menino pobre, simples, vai ser tratado na casa e como ele vai vendo também essa questão dessa riqueza que essa família tem. Ali essa propriedade, uma propriedade que sempre esteve com essa família. Então, há diversas gerações, essa família está vivendo naquele local. Então, é uma família muito respeitada na região, todo mundo conhece essa família, é uma família, digamos, tradicional naquela região. Só que aí, como todo grande romance, a gente já sabe que tem uma história ali que se desenvolve. O Heathcliff não é bem tratado por eles, só que ele acaba tendo um carinho com a Catherine e eles acabam se apaixonando. Só que o proprietário da casa, quando ele falece, então o que acontece? O Bingley, ele acaba então forçando o Heathcliff a viver com os criados. Então ele é deslocado de um local da casa para o outro e aí começam as cenas muito fortes que tem nessa história. Na verdade, essas cenas fortes já tem a história toda, mas a gente vai vendo um triângulo amoroso se formando, principalmente quando o Edgar acontece aqui nessa história. Então a gente vê esse triângulo do Edgar, a Catherine e o Heathcliff. Tem cenas aqui que são, na minha visão, bem incômodas de certa forma. E nesse livro você sente diversas sensações. Você sente um pouco daquela sensação assim, quando as pessoas estão brigando, você fica meio acuado. Você, às vezes, tem momentos que você quer pegar a Catherine e chacoalhar ela, falar, acorda, menina. Tem momentos que você quer pegar o Heathcliff e falar assim, não, é assim que as coisas funcionam, meu filho. Então, assim, você vê aqui cenas bem fortes, bem impactantes mesmo. É uma história, assim, que ela... Tipo essas novelas da 6 que a gente assistia, não sei se vocês são do tipo que assistia novela, mas eu particularmente, como assistia antes, é aquelas novelas fortes mesmo de época da 6 que existiam aí nas emissoras. Então, isso aqui é um novelão mesmo de alta qualidade. E um ponto que a gente vê aqui é que essa questão da reputação, coisa das posses, que eu vou casar com fulano porque o fulano tem posses e isso favorece a minha reputação. Eu não vou ficar com esse porque esse ele acaba me prejudicando. Então, assim, isso é muito presente, assim, essa questão das classes sociais, isso assim, a questão também de como as pessoas veem a riqueza. Isso é muito bem descrito pela Emily nessa história. A história é bem forte, bem impactante, e eu falo também assim que
a autora foi muito corajosa para escrever essa história, principalmente na época, né, em que ela e as suas irmãs, a famosa família Bronte, que tem um talento maravilhoso para isso. E a gente vê também que elas passaram maus bocados para poderem produzir as suas obras. Inclusive, a autora não teve uma boa recepção esse livro quando ele foi publicado pela primeira vez, e mais para frente, depois que ela foi falecida, que o livro se transformou num grande sucesso que ele é hoje em dia. O enredo é, de certa forma, simples, mas essa complexidade dos personagens, o quão dura é a vida, como Radcliffe acaba vendo toda essa questão da sua frustração de não poder ficar com a Catherine, e também pela questão dele ser uma pessoa de cor, que depois acabou sendo rebaixado para ser um dos funcionários ali da fazenda. Então, como o Radcliffe vai se transformando numa pessoa mais fria, sabe? Então, isso tudo você vai vendo os personagens desenvolvendo, e a carga dramática dessa história, ela é muito forte, ela é muito impactante. Então, realmente não tem como você ler esse livro e não sentir nada. Você tem todas as sensações que uma grande história produz na gente. É um livro muito forte, muito impactante. E eu confesso a vocês que eu li ele rápido. Eu li ele assim em questão de 2 dias. E tava a leitura meio parada aqui, mas na hora que eu peguei ele mesmo, foi 2 dias para ler assim, muito rápido. Você sempre vai lendo, querendo chegar no final, o que vai acontecer. É uma história que te pega, que te prende, sabe? É muito gostoso, é muito forte, e você vê todas as sensações que você veria em uma outra história, você vê nesse aqui também, mesmo sendo uma história de erro. Com relação às edições que temos hoje em dia, tem diversas editoras. Durante todo o vídeo, eu vou estar deixando as fotinhas para vocês verem. Tem uma edição da Penguin muito bonita também. Tem algumas edições da editora Antofágica também. Os textos de apoio da maioria das edições são excelentes. Vocês conseguir desenvolver bem. Não é uma história difícil de ler, é uma história bem redondinha, bem bacana também. Então eu vou mostrar para vocês as edições que eu tenho aqui em casa, são as minhas edições. Essa aqui, por exemplo, é a ediçãozinha de bolso da Antofágica. É uma edição super gostosa, tá? Bem confortável. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, tá vendo? Não é uma letra tão pequenininha, você consegue ler rápido. Para quem compra livro assim físico, tem um QR Code com os textos de apoio. Essa daqui não tem os textos de apoio no livro. Tem também umas imagens, eu quero tentar mostrar para vocês as imagens. Olha que bacana isso aqui, muito bonito. Tem até umas edições, acho que tem umas 2 edições grandes desse livro também pela Antofágica. Esse aqui não tem tanta foto não, tem umas que tem mais fotos. Aliás, esse aqui, a tradução é da Stephanie Fernandes. Tem também uma outra edição, se eu não me engano, da Antofágica também, que a Ju Cirqueira fez o primeiro texto. É o texto, acho que introdutório também. Uma linda a edição. Então, se você gosta dos livros da Antofágica, e por ser uma edição mais assim de bolso, tá vendo? Dá para colocar na bolsa. É uma edição muito bonita. Eu recomendo, se você tem interesse nessa edição. É uma edição muito bacana, com texto integral. Você vai se divertir bastante com essa daqui. Tem também da editora Zahar, tem uma edição comentada e ilustrada, que é uma edição maior, né, tamanho normal de livro. E tem essa edição aqui, que é a minha edição, que é a edição de bolso da Zahar. Ela não tem essa parte dos comentários, né,
mas tem textos de apoio que são muito bons mesmo, muito bons mesmo. E essa daqui, a tradução é da Adriana Lisboa. Essa daqui, por exemplo, é a quarta reimpressão. Muito bonitinha. Essa é capa dura. A daqui, ela é brochura, né? Essa daqui é capa dura. Uma edição muito, muito, muito bonita. Ela não tem ilustrações também, só a folha de guarda dela também. Achei muito bonita a folha de guarda, também do lado. Ela não tem figura, só a grande. A letra dessa, ela é mais pequenininha. Então, por exemplo, para você que usa óculos multifocal, com a pessoa que usa óculos multifocal, então você tem um pouquinho de trabalho. Só que não incomoda tanto, porque, igual, por exemplo, tem algumas edições que a folha é muito fininha, igual tem uma edição aqui do Conde de Monte Cristo, que é aquela página, tipo página de Bíblia, aí aquela vai dar um pequeno trabalhinho para a pessoa que lê. Mas como eu tenho uma outra edição no Kindle, eu vou acabar cortejando ela também, então dá para ler. Então são livros muito bacanas. É uma experiência de leitura sensacional. Esse aqui eu recomendo mesmo que você tenha essa experiência de leitura. E se você já teve, comenta nos comentários o que vocês acharam dessa história. Vocês concordam comigo? É um livro impactante, é um livro muito forte. Você vê muito dessa questão das desigualdades sociais que até hoje a gente vive, infelizmente. Questão da cor de pele também, que é um assunto que a gente vive também, essa questão hoje em dia. Essa questão também de riqueza, né, de acúmulo de bens, de reputação. São coisas que ainda existem, não são temas tão antigos assim, não. Então, é uma excelente ideia, se você tem, de pegar isso aqui para ler, é maravilhoso apenas. Então, é isso. Vocês desculpem minha voz, mas se virou tempo, não tem jeito, gente. A pessoa que fica com a voz toda falhada. Mas esse é o vídeo de hoje. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que estão aqui no canal comigo. E a gente vai fazer essa pequena pausa agora. E no início de agosto a gente volta para poder continuar as nossas resenhas por aqui. Então, muito, muito obrigada mesmo para você que está conosco. Vão ser apenas 2 semaninhas de folga, só para mim resolver algumas coisinhas. Tem umas leituras aqui também para me terminar e só os meus 30 dias de férias do meu serviço não deu para fazer o que eu preciso fazer, não. Mas nós vamos continuar mais para frente, continuar produzindo conteúdo para vocês. Então, muito obrigada a todos vocês e nos vemos em outros vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até mais.